Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. O vídeo de hoje é sobre a formação dos Estados Nacionais europeus na Idade Moderna, o absolutismo monárquico e o mercantilismo. Muito bem. Na passagem da Baixa Idade Média para a Idade Moderna, nós temos aí a formação de algumas nações ou estados nacionais europeus. O primeiro de todos é Portugal, depois vem a Espanha, a França, a Inglaterra, a Holanda, e nós teremos estados nacionais que conhecemos hoje que só vão se formar muito tempo depois. É o caso da Alemanha, da Itália, que só vão se formar no século XIX. Muito bem. Por que ocorre esse processo de formação dos Estados Nacionais? Por conta da crise do feudalismo. A crise geral do feudalismo nos séculos XIV e XV vai desestruturar o poder da aristocracia europeia. E o que é a aristocracia europeia? O alto clero e a nobreza. Esse enfraquecimento da aristocracia, que durante o período medieval governava de forma descentralizada, nós sabemos que os reis medievais eram reis frágeis, eles dependiam, do apoio dos senhores feudais. Fossem eles senhores feudais clericais ou nobres. Pois bem, agora a situação modificou com a crise do século XIV. Há um enfraquecimento, há as revoltas rurais e urbanas, a estrutura econômica está se modificando com o renascimento comercial e urbano, com o surgimento da burguesia, aquela classe formada de mercadores e banqueiros. Tudo isso vai fazer com que essa classe aristocrática, formada pelo alto clero e pela nobreza, ela busque uma outra forma de governar. E que outra forma vai ser essa? Vamos centralizar o poder nas mãos do monarca. Vamos centralizar o poder nas mãos dos reis. Então vai acontecer um movimento inverso àquele que ocorreu lá na Alta Idade Média. Na Alta Idade Média, o poder real foi fragmentado. Agora, no final da Baixa Idade Média, no início da Idade Moderna, ele será centralizado. Bom, os reis então é que vão ser os responsáveis pela liderança do processo de formação dos Estados Nacionais. Mas o que vem a ser um Estado Nacional? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: Estado é algo concreto. É o conjunto de órgãos que formam o governo de um país. Então, quando você fala em Exército, é o Estado. Quando você fala em segurança pública, as polícias, é o Estado. Quando você fala em cobrança de impostos e taxas, é o Estado. Quando você fala em obras públicas, como fornecimento de água potável, como ruas, como pontes, é o Estado. Muito bem. O Estado, então, é algo concreto. Já nação é algo abstrato. Nação pressupõe um sentimento de pertencimento a algo maior, que seria a nacionalidade. Isso é construído culturalmente. As pessoas têm que se sentir pertencentes àquela nacionalidade. Não dá para forçar isso, não é? Estado nacional, então. Estado é algo concreto, é o conjunto de órgãos que formam o governo de uma sociedade. Já nação é algo abstrato, é um sentimento de pertencimento a algo maior, de compartilhamento da mesma cultura.
o que é então o Estado Nacional? É um organismo que tenta juntar as duas coisas. A parte concreta do Estado com a parte abstrata da nação. Bom, o que eu preciso para formar um Estado Nacional? Primeiro eu tenho que delimitar as fronteiras territoriais, né? Até onde vai Portugal, até onde vai a Espanha. Até onde vai a França, até onde vai a Espanha, por exemplo. Quais são as minhas fronteiras? Delimitei as fronteiras, eu tenho que garantir essas fronteiras. Com o que eu garanto as fronteiras? Com um exército. Os exércitos no período medieval eram exércitos particulares. Agora, nós teremos a formação de um exército real permanente. Um exército a serviço do rei. Um exército a serviço do Estado Nacional. Outra coisa que a gente vai precisar é a unificação das leis, a unificação do sistema de pesos e medidas, a unificação da moeda, a padronização da língua, o estabelecimento de uma língua oficial, a arrecadação de impostos e taxas, de tributos, para garantir o funcionamento do Estado, a criação de uma burocracia. O que é uma burocracia? É o conjunto de funcionários públicos. Funcionários esses que nesse período eram funcionários reais. Por que funcionários reais? Porque estavam a serviço do rei. Pois bem, o que a gente tem então? A gente tem um Estado se formando, só que ele é um Estado nacional, se lembra? Pois bem, então precisamos construir aquele sentimento nacional. Para isso, a criação de símbolos nacionais, hino nacional, cores nacionais, bandeira nacional, uma comida nacional, danças nacionais, festas nacionais. Mas qual vai ser o maior símbolo nacional desse período que a gente está tratando, que é o início da Idade Moderna? O rei, o monarca. Ele vai ser o maior símbolo nacional, que vai ser deificado, que vai ser santificado, celebrado. Tudo o que o rei desse período faz é publicizado. Ele se alimenta em público, ele se veste em público. Ajudar o rei a vestir é um grande privilégio, é uma grande honraria. Observar o rei jantando é uma grande honraria. Por quê? Porque ele é o símbolo nacional. Ele é o rei de todos daquela nacionalidade. Tá, então você tem esses passos aí para a formação. Agora, esse Estado Nacional está sendo formado segundo interesses de classes. Que classes são essas que querem a formação do Estado Nacional? A classe que vinha perdendo poder na Baixa Idade Média, com a crise do feudalismo, a aristocracia. Esse Estado Nacional é um Estado Nacional aristocrático. A aristocracia que mandava na Idade Média, ela continua mandando na Idade Moderna. Só que ela mandava na Idade Média de forma descentralizada, de forma fragmentada. Os reis pouco tinham poder. Vamos lembrar que os reis fazem parte da aristocracia. Qual que é a classe social do rei? É a aristocracia. Então a aristocracia, ela se mantém no poder. Ela não é retirada do poder. Ela se mantém no poder. Com a formação dos Estados Nacionais. E por que ela faz isso? Ela faz isso porque ela é obrigada a fazer, na verdade. Ela quer controlar o processo. E aí ela pode manter privilégios. Que tipo de privilégios? Ela não paga imposto nem taxa.
Ela é isenta do pagamento. Ela recebe renda do Estado. Ela é que ocupa os cargos mais importantes do Estado. Ela governa junto com o rei. Né? Todo rei tem a sua corte. O que é a corte? É aquele conjunto de aristocratas, de nobres e membros do alto clero que vivem com o rei dentro lá do palácio dele e o auxiliam na administração do Estado. Então a aristocracia, ela apoia a formação dos Estados nacionais. Só que tem uma classe nova que surgiu lá no século XII, que nós chamamos de burguesia, que é formada por mercadores e banqueiros. O mundo está mudando, o feudalismo entrou em crise e está surgindo um novo sistema que vai ser o capitalismo. Nós vamos entrar aí numa longa transição do feudalismo para o capitalismo. Então, na Idade Média, terra era igual a poder, era igual a riqueza. Na Idade Moderna começa a surgir uma nova relação de poder. O dinheiro, a riqueza móvel, passa a ser igual a riqueza, igual a poder. Quem são os homens do dinheiro? A burguesia. Os mercadores e banqueiros. A burguesia então vai financiar o processo. Por quê? Porque para ela é interessante ter proteção para os seus negócios. Para ela é interessante ter uma única moeda circulando. Para ela é interessante ter a padronização do sistema de pesos e medidas. Os negócios da burguesia podem ser protegidos por uma lei nacional. O rei pode dar essa proteção aos negócios da burguesia. Tá certo que a burguesia ela não vai ter poder político. Ela não vai ter status social. A sociedade continua aristocrática, de direito, de privilégios de nascimento, né? O direito do rei é tratado como direito divino, não é? Então essa sociedade continua uma sociedade de privilégios. E a burguesia está fora desses privilégios. Só que ela vai ter vantagens econômicas e financeiras bem claras. E haverá uma associação muito clara entre esse mercado burguês, capitalista que está surgindo e esse Estado Nacional que está se formando. Tá, muito bem. Então sabemos aí quem é que está apoiando a formação do Estado Nacional. Agora, que tipo de Estado é esse? Esse é um Estado democrático? Não. Não é um Estado democrático. É um Estado liberal, com tripartição de poderes, com Constituição, com liberdades individuais? Não. Esses são estados que vão nascer muito tempo depois. Né? Séculos 17, 18, 19. Pois bem, esse estado é um estado absolutista. É um estado despótico. Essa é a época do despotismo. O que é o despotismo? É a concentração excessiva de poderes nas mãos do governante. Quem que é o governante desse período? É o monarca, é o rei. O rei acumula poderes absurdos. O rei comanda o exército, ele faz as leis, ele julga, ele executa as leis, ele arrecada tributos, ele cunha moeda. O que quer dizer isso, cunhar moeda? Quer dizer, fazer a moeda para que ela circule. Ela vai circular com um cunho. O que é esse cunho? A marca, não é? Não tem lá o cara e o coroa? Pois é, da moeda. Vamos lembrar que as moedas desse período, elas têm valor em si. Elas valem pelo tanto de ouro que elas têm, pelo tanto de prata que elas têm. Tá? Não é ainda a moeda fiduciária do nosso tempo. A nossa moeda não tem valor em si. Ela é um papel. Ou é um pedaço de aço inoxidável. Tem valor em si.
é o que a gente chama de moeda fiduciária. Por que fiduciária? Porque se baseia na fidúcia, na confiança. A nossa moeda, a moeda atual, vale porque existe uma autoridade monetária que diz que ela vale e assina embaixo. E aí a gente confia ou não. É por isso que as notas vêm assinadas pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda. Pois bem, nesse período não. Nesse período são moedas de ouro, prata, cobre. Pois bem, e elas recebem uma marca, um cunho, daí cunhar moeda. Quem é que cunha moeda agora? É o rei, é o monarca. Então há uma excessiva concentração de poderes nas mãos do rei. A isso nós chamamos absolutismo monárquico ou despotismo. Bom, e aí vem a pergunta: por que eu tenho que aceitar um poder tão grande dos monarcas? Se a gente faz essa pergunta para a gente hoje, os nossos governantes têm esse poder sobre nós porque nós concedemos. Nós vivemos num Estado democrático liberal. Nós escolhemos esses governantes por um tempo determinado. Não é? Gostemos ou não, fomos nós que cedemos esse poder a eles. Nesse período não é assim. Nesse período, o governante tem todo esse poder e não passou por um processo de escolha. O povo não votou nele. Então, como se explica que eu tenho que aceitar um poder tão grande? Daí surgiram as teorias absolutistas. Nós temos pelo menos 3 teorias que a gente precisa entender. A primeira é de um florentino, um renascentista, um humanista, chamado Nicolau Maquiavel, que escreveu uma obra intitulada O Príncipe. Nessa obra, Maquiavel analisa o poder absoluto, o poder do monarca, de uma forma humanista, não vinculada a princípios religiosos ou a moral religiosa. Ele avalia o poder absoluto dos reis a partir das condições humanas que esse príncipe, que esse rei possui. Segundo Maquiavel, um governante, para ter poder absoluto, ele tem que ser dotado de 2 coisas: virtude e fortuna. O que é a virtude? É ser bondoso? É ser agradável? É ser piedoso? Não. Virtude para Maquiavel é fazer o que é necessário fazer para garantir a ordem, para garantir o progresso daquela sociedade, para garantir o benefício àquela sociedade. Maquiavel separa a moral do homem comum, a moral religiosa, da moral do príncipe. Ao homem comum não é permitido mentir, não é virtuoso mentir. Ao homem comum não é virtuoso matar, roubar. Agora, para Maquiavel, o soberano, se for para o bem coletivo, ele pode mentir, ele pode roubar, ele pode matar. Daí a frase: os fins justificam os meios. O que vai importar é o resultado e não a forma como você fez. Essa é a visão do Maquiavel. Só que o príncipe precisa de fortuna. O que é a fortuna? A sorte. Eu tive a fortuna de gravar esse vídeo para vocês hoje. Eu tive a sorte de gravar esse vídeo. É nesse sentido, não no sentido de riqueza. Até pode ser riqueza, mas não no sentido de riqueza. É no sentido de sorte.
Eu tenho que estar no lugar certo na hora certa. Então, para Maquiavel, um soberano tem que ter virtude e fortuna. E tem que utilizar isso de forma enérgica para garantir a ordem. O príncipe tem que governar sem se preocupar se vai ser amado ou não. Maquiavel indica que entre ser temido e ser amado é melhor ser temido, porque quem ama trai. Os homens são volúveis, são traiçoeiros. E segundo Maquiavel, eles traem com muito mais facilidade as pessoas que eles amam do que as pessoas que eles temem. Então é melhor ser temido. Para o príncipe. Vamos lembrar que Maquiavel está tratando da questão política. Ele está falando de homens públicos. Ele não está falando para o conjunto da sociedade. Pois bem, vamos tentar ilustrar o que é esse pensamento do Maquiavel. Henrique de Bourbon foi o mais improvável rei que vai inaugurar a dinastia de Bourbon na França. Isso porque ele era casado com Marguerite de Valois, né? E o irmão da Marguerite de Valois era o rei. Henrique era um protestante que casou com uma católica para celebrar um acordo de paz, né, entre protestantes e católicos. Só que o irmão da Marguerite morre, os outros irmãos do sexo masculino morrem, e ela seria a sucessora. Só que na França existe uma lei chamada Lei Sálica, né, a França desse período, que impede as mulheres de governar. Então o marido se tornaria o rei. Só que o marido era um protestante. Num país de maioria católica, o que os nobres católicos fizeram? Chegaram para Henrique de Bourbon e disseram para ele: para você ser o nosso rei, você terá que se converter ao catolicismo. Sabe qual foi a resposta dele? Paris bem vale uma missa. E se converteu ao catolicismo. Repare, para Maquiavel ele fez o certo, ele fez o virtuoso, ele foi um virtuoso. Foi apresentada para ele uma fortuna. Que fortuna era essa? Ser o rei da França. Para isso ele precisava abandonar o protestantismo e abraçar o catolicismo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer isso. Ele vai abraçar. Para se tornar o rei francês. Na visão de Maquiavel, ele foi certíssimo. Ele foi virtuoso. Aí você vai dizer, mas ele negou a crença dele. Sim. Mas nós não estamos falando de moral de homem comum. Nós estamos falando de moral do homem público para Maquiavel. Tá. Então, para Maquiavel, o poder vem das condições pessoais, virtude e fortuna dos príncipes. Tá. Essa é a primeira teoria absolutista. A segunda teoria absolutista também é uma teoria racional, como a de Maquiavel. Só que ela é o que nós chamamos de teoria do contrato social. Thomas Hobbes, um pensador inglês do século XVII, vai lançar essa teoria no livro O Leviatã. Ele defende que o poder absoluto dos reis vem da sociedade, através de um pacto social, através de um contrato social. A sociedade abre mão do seu poder, entrega esse poder para o rei, esperando a garantia da sua vida, da sua segurança. Como que Hobbes chega nisso? Como que Thomas Hobbes chega nessa teoria do contrato social? Hobbes tem uma visão bastante pessimista do ser humano.
Ele acredita que o homem, no seu estado de natureza, é extremamente violento, é extremamente invejoso, é um homem de paixões descontroladas. O homem é o lobo para o próprio homem. O que quer dizer isso? Segundo Hobbes, cada um de nós no estado de natureza é absolutamente livre. E é uma ameaça a si mesmo e aos seus semelhantes. O estado de natureza para Hobbes é um estado de guerra de todos contra todos. Para superar o estado de natureza, o que Hobbes propõe? Um estado leviatã, um estado monstruoso. Leviatã é um monstro mitológico. Por que para Hobbes o estado tem que ser leviatã? Porque ele tem que intimidar os nossos lobos. Cada um de nós tem um lobo dentro de si, é o que Hobbes pensa. Então ele acha que o Estado tem que ser muito mais monstruoso do que a gente, para colocar ordem, para intimidar. De onde que vem o poder desse Estado, da sociedade? Hobbes acredita que a sociedade chega num ponto que ela diz, olha, se continuar essa guerra de todos contra todos, não sobra ninguém. Então, vamos entregar o poder a uma única pessoa que vai estabelecer a ordem e governar a todos. Então, é um pacto ou contrato social de delegação de poderes. Tá, aí o soberano está com o poder. Eu posso tomar de volta? Segundo Hobbes, não. Eu não tenho direito à rebelião, segundo Hobbes. Hobbes acredita que mesmo o governante mais tirânico ainda é melhor do que o estado de natureza. Para ele, se a sociedade se revolta contra o soberano, ela está se revoltando contra ela e perdendo, portanto, a sua segurança. Ela pode até retomar sua liberdade, mas aí, segundo ele tem uma visão muito negativa da liberdade. A liberdade para ele é essa guerra de todos contra todos. Não é? Então, para Hobbes, sem essa de direito à rebelião. Eu tenho que abaixar a cabeça para o meu rei, sim, porque é ele que garante o meu direito à vida. Bom, então, Thomas Hobbes, contrato social. A terceira e mais popular teoria era a teoria do direito divino dos reis. Jacques Bossuet, com seu livro Política segundo as Sagradas Escrituras, Jean Bodin, com seu livro A República, vão desenvolver a ideia de que o poder absoluto dos reis vem de Deus. Os reis são ungidos pelo Papa, eles são representantes de Deus na terra. Revoltar-se contra ele é um pecado, é um sacrilégio. Ele é uma figura santa, sagrada. Ele tem poder de cura. Não é? Os reis da França e da Inglaterra, no período da Baixa Idade Média, durante toda a Idade Moderna, faziam cerimônias de cura. Eram chamados reis taumaturgos. Então, a crença de que eu tenho que respeitar, por quê? Porque eu estou respeitando a Deus. Nós temos documentos, né, do século XVI, onde as pessoas se remetem aos reis de Portugal como se fossem santos. Então, você tem a última teoria, que é uma teoria mística, é uma teoria religiosa. Eu respeito o rei porque ele é um representante de Deus na terra. Tá, muito bem. Agora, se os governantes controlam tudo no Estado, é justo eu pensar que eles também controlem a economia? Sim.
Como que vai ser feito esse controle? Através do que a gente chama de mercantilismo. O que é o mercantilismo? É o conjunto de práticas e ideias econômicas utilizadas pelos estados absolutistas europeus da Idade Moderna, com o objetivo de enriquecer e fortalecer o Estado Nacional. O que era um Estado Nacional rico nesse período? Aquele que tinha o maior volume de ouro e prata dentro de suas fronteiras. Para isso, os Estados Nacionais que se formaram, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, eles são amiguinhos entre si, não. Eles disputam o poder ali. Eles disputam o mercado. Estabelecem guerras uns contra os outros. Às vezes tem que colocar no papel tratados, e acordos, como o Tratado de Tordesilhas, por exemplo. Então eles buscam estratégias para se enriquecer. E aí nós vamos ter as práticas mercantilistas. Primeira delas, o metalismo, a ideia de se acumular o maior volume possível de ouro e prata dentro das fronteiras e impedir que saia das fronteiras. O entesouramento de metais. O que é um tesouro? Uma riqueza guardada. Depois nós temos a prática do protecionismo alfandegário. O que é isso, protecionismo alfandegário? Os países, quando vendem, nós chamamos de exportação. Quando compram, nós chamamos de importação. Em todas as fronteiras, as entradas e saídas dos países, nós temos órgãos estatais chamados alfândegas ou aduanas. Ali são cobradas as taxas de importação e exportação. Toda vez que o produto é vendido, é exportado, paga a taxa de exportação. Toda vez que o produto é comprado, é importado, paga a taxa de importação. E essas taxas vão variando de acordo com os produtos. São as taxas alfandegárias ou aduaneiras. Que são cobradas nas aduanas ou alfândegas. Isso existe com todos os países? Sim, até hoje. Num porto vai ter alfândega ou aduana, num aeroporto vai ter alfândega ou aduana, nas fronteiras terrestres também vão ter alfândega ou aduana. Um país, então, pode manipular essas taxas alfandegárias para garantir que o seu produto seja mais competitivo. Digamos que eu tenha um produto que é o meu carro-chefe. E esse produto paga uma taxa de exportação de 30%. Eu quero aumentar as minhas vendas. Então eu quero baratear o meu produto. O que eu faço? Eu baixo essa taxa de 30% para 10%. Eu torno o meu produto 20% mais barato. Bom, essa é uma prática de protecionismo alfandegário. Qual que é o meu objetivo? Vender mais do que comprar. Aí nos remete a uma outra prática. Buscar a balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável? É vender mais do que comprar. É exportar mais do que importar. É ter um superávit na balança comercial. Se eu tenho um déficit, eu tenho uma balança comercial desfavorável. Então observe, no mercantilismo, se alguém está ganhando, o outro está perdendo. Olha o caso do Tratado de Methuen de 1703, o famoso Tratado dos Panos e Vinhos, entre Inglaterra e Portugal. A Inglaterra passa a ter uma balança comercial favorável e Portugal passa a ter uma balança comercial desfavorável. Por quê? Porque as exportações de panos para Portugal eram um valor muito maior do que as importações de vinho. Outra prática que vai ser muito comum durante a Idade Moderna é o colonialismo. Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda
vão montar colônias na América, na África, na Ásia, mas principalmente na América. E vão explorar essas colônias, extraindo metais preciosos ou explorando produtos tropicais como açúcar, tabaco, algodão. Pois bem, nessa relação do colonialismo, a colônia o que é? Ela é um território ocupado que está submetido à sua metrópole lá na Europa, o país europeu que a controla. Ela só pode vender para a sua metrópole, ela só pode comprar da sua metrópole. Ela é um mercado cativo. Tá? O mercantilismo, o Estado controla o processo. É intervencionismo estatal. Você tem um processo de constituição de monopólios. Tá certo? Então, por exemplo, quando Dom Manuel estabeleceu o domínio sobre o Brasil, e aqui tinha pau-brasil para ser explorado, ele cedeu esse monopólio a Fernando de Noronha, para que ele explorasse o pau-brasil e entregasse 20% do lucro para o rei. Então, o rei ele estabelece os monopólios. Nós ainda não temos um conceito de bem público nesse período. Pertence ao rei. Bom, outra prática mercantilista era incentivar a produção manufatureira, a produção de manufaturas. Móveis, roupas, armas, joias, perfumes. Manufaturas. Vender mais do que comprar. É sempre esse o objetivo. Incentiva a marinha mercante. Isso aí é fundamental. Nós estamos falando de um mundo que utiliza agora o Oceano Atlântico como sua principal via de comércio. Então, ter uma frota mercante é um grande diferencial. É o que vai fazer a Holanda, é o que vai fazer a Inglaterra, por exemplo. Todos os países utilizaram todas essas práticas ao mesmo tempo? Não, cada um utilizou aquela que ele tinha condições de utilizar. Outra prática muito comum, o incentivo à ação de piratas e corsários. O incentivo ao roubo, à pilhagem. Tá? Qual que é a diferença entre corsário e pirata? O pirata é um freelance. Ele está roubando por conta própria. Ele até pode ter uma relação em off lá com algum estado. Já o corsário não. O corsário ele é um ladrão oficial. Ele recebeu um documento, que é a carta de corso, que foi emitida por um estado nacional. Tá certo? Esses piratas e corsários, o que fazem basicamente? Eles atacam as áreas coloniais dos povos inimigos. Bom, tudo isso, o objetivo é o quê? Acumular metais preciosos. Acumular moeda. A moeda agora está se tornando a riqueza. Bom, e aí a gente vai ter os tipos de mercantilismo. Nós vamos ter o bulionismo espanhol, que vai centrar muito na exploração das colônias e das fontes minerais dessas colônias. Nós vamos ter o comercialismo inglês, que vai centrar na questão do comércio marítimo. Nós vamos ter o colbertismo francês, que vai centrar na produção manufatureira. Tem esse nome por conta do ministro das Finanças de Luís XIV, Colbert, e colbertismo. Nós vamos ter o cameralismo dos estados alemães, por conta da sua fragilidade política na época. Eles usavam e abusavam da prática do protecionismo alfandegário. Bom, então essa foi a aula sobre
os estados nacionais absolutistas europeus da Idade Moderna e sobre o mercantilismo. Até a próxima e boa sorte!